Aprendendo inglês com a palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender sobre obediência, exatamente. Em 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: obediência é melhor do que o sacrifício. Será que é mesmo? Sim, para Deus é. Vamos aprender sobre obediência e vamos começar lendo esse versículo. Vamos lá. 1 Samuel 15, 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Exatamente. Então, um ponto importante aqui, em qualquer texto, pode ser na Bíblia, pode ser um livro e assim por diante. Qualquer livro que você for ler, você precisa entender o contexto, tá? Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porém, ainda assim, a gente precisa entender o contexto. Então, se a gente abrir a Bíblia no meio ali de um versículo e ler esse versículo aí a gente pode confundir o significado. Mas por que ele está falando isso? Qual que é o contexto? O que estava acontecendo para falar isso, tá? Então é muito importante que a gente entenda o contexto para que a gente consiga assimilar melhor, colocar na nossa mente, no nosso coração e mudar nossas atitudes. Fechado? Então, para entender o contexto, vamos começar aqui vendo o texto de 1 Samuel 15. Então, basicamente, o texto diz o seguinte: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Então, Samuel, profeta, estava lá para ungir Saul como rei de Israel, tá? Então, Deus mandou a Samuel que ungisse a Saul, rei de Israel. Ok? Até aqui ok, né? Então, assim o Senhor dos Exércitos diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Então Deus está falando: vou castigar aquele povo amalequita lá, tá? Agora, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. É uma ordem que Deus está dando, tá? Vai lá e mata todo mundo, consagra tudo a Deus, porque eles foram perversos com Israel, tá? Quando Israel estava saindo do Egito. Uma ordem de Deus. Aí, ok, a ordem clara, tá? Faça isso. Deus está mandando Saul fazer aquilo. Aí, então convocou Saul os homens, reuniu em Estalim. Então, 200 mil homens. Foi lá, convocou o exército, o seu exército dos homens e tudo mais. E aí, Saul foi à cidade de Amaleque, disse para os queneus: retirem-se e saiam daqui, porque por meio dos amalequitas, para que não destruam junto com eles. Para os queneus, ele disse lá: sai daqui, porque o nosso Deus pediu para a gente acabar com os amalequitas, tá bom? E eles saíram. E aí Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Então foi lá e atacou os amalequitas. E aqui começa o problema, tá? Lembra que Deus pediu, o que Deus pediu? Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, todos, tá? E aí, no 8 começa o problema, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Aqui ele já está desobedecendo a Deus, porque ele capturou vivo Agag e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os corteiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram. E aí, ou seja, Deus deu uma ordem clara para acabar com tudo. E eles, não, eu vou poupar isso, vou poupar o rei, vou poupar os bezerros, tarará, 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 que eu acho melhor. Os planos de Deus não eram esses. O que Deus tinha ordenado não era isso. E as pessoas, o Saul lá, achou que era melhor fazer isso que ele achava, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O melhor é sempre o que Deus ensina e não o que a gente acha, tá bom? Por isso que é importante a gente ver o contexto. Então vamos lá, Então o Senhor falou a Samuel: me arrependo de ter constituído Saul rei. Então foi lá, Deus falou que se arrependia. Aí Samuel orou, tarará. Quando Samuel encontrou Saul, Saul
quando Samuel encontrou Saul, Saul disse o seguinte, ó, o Senhor o abençoe, seguia as instruções do Senhor. Saul estava achando que ele tinha seguido as instruções de Deus. Será? Não, ele nem percebeu que ele tinha errado. Ou será, às vezes percebeu, não sei. Aqui fala que ele estava achando que seguiu, né? Então Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam a melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Quer dizer, eles acharam, olha, eu vou pegar o melhor para fazer ali o holocausto para Deus e tudo mais. Mas Deus não falou isso. Deus não queria isso. Deus queria a obediência deles, tá bom? Então Deus queria a obediência deles. E aí que vem o nosso versículo, vai ficar mais claro para você. Então Samuel disse: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo. Ok, aí enviou uma missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio. Por que você não obedeceu ao Senhor? Samuel está perguntando a Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Ele desobedeceu a Deus. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Olha só, Saul estava tão desse jeito que ele nem entendeu, né? Nem entendia o que ele tinha errado ali, onde ele tinha desobedecido. E aí ele fala, e aí que vem o versículo 22, que é: Samuel, porém, respondeu: caso tenha o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tá bom? Entendeu? Então é nesse contexto que esse versículo está. Ou seja, Saul não obedeceu a Deus. Saul não obedeceu a Deus. E ele, na sua mente lá fixa, queria dizer que obedecia, mas ele não obedeceu. Isso é muito ruim. Por quê? Ele não matou todos, ele pegou o melhor dos bois lá, mesmo com uma intenção até relativamente boa, né? Falar, olha, eu vou pegar, mas eu vou dar para ele. Então não tem isso. Deus falou que a gente deve agir dessa maneira, a gente deve agir dessa maneira. Não tem um jeitinho. Melhor é sempre os planos de Deus do que os nossos. Ok? Fechado? Entendido o contexto, interpretamos o texto. Agora, vamos para o versículo em inglês, tá bom? Agora que a gente já aprendeu o versículo em português, vamos aprendê-lo em inglês. Vamos lá. Primeiro, 1 Samuel 15:22. Vamos lá. 1 Samuel 15:22. But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat over rams. Ok? Então, para a gente entender essa passagem, a gente vai começar com um vocabulário, tá? O vocabulário aqui que é um pouco mais diferente. Olha lá. Lembrando, depende de onde você está vendo esse vídeo aqui, lembrando o seguinte, sempre tem um link para você ver o vídeo completo, tá? O vídeo completo no site da Ensinando Inglês, e lá tá tudo escrito e assim por diante, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo vocabulary. Replied, respondeu. Delight, deleite. Burnt, queimado. Offerings, ofertas. As much as, tanto quanto, tá? As much as, tanto quanto. Obeying, obedecendo. Lord, Senhor. Better, melhor. Than, do que. Aqui, deixa eu só confirmar. Aqui, olha aqui. Acho que é heed. Vamos lá, guardar, né? Heed, tá vendo?
Porque é assim, ó, I, tá vendo? Dois E's a gente pronuncia como se fosse I, por isso que é heat, tá? heat, E o H a gente pronuncia como se fosse R, então é heat, tá? Que é guarda, guardado. Então vamos lá. Fat, gordura, e rams, carneiros, tá? Olha aqui, ó, esse aqui, o R é ra, não é ra, tá? rams, Rams. O R é sempre ra, assim, tá? Não é ra, então é rams, ok? Perfeito, vamos lá. Entendido o vocabulário, agora vamos para algumas particularidades do texto. Olha lá. Does the Lord delight? O Senhor se deleita, tá? O Senhor se deleita, tarará, question mark aqui, ó. Utilizamos o does como um auxiliar para fazer perguntas com os pronomes he, she, it. Nesse caso, Lord é equivalente a he. Então, ó, a gente está usando Senhor aqui, né? Lord, Senhor, é equivalente a he, tá bom? Então, vou dar um exemplo, ó. He is the Lord. Opa. He is the Lord. Não, he is the Lord não pode ser, né? The Lord is great. He is great. Ó, aqui ó, a gente está falando, o Senhor é ótimo, maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é ótimo, ok? Entendeu? O grande, tá? O Senhor é grande, ele é grande. Então, equivale aqui, ó, Lord equivale. Se fosse assim, ó, ela, vou pôr o nome aqui, Paula. Então, Paula is beautiful, tá? Não, Paula is a nice person. Pronto. Aí a gente põe assim, ó, she is a nice person, tá? Então, Paula equivale a she, tá? Por isso que é o does aqui. He, she, it, a gente utiliza o does, tá bom? Próximo, as much as in obeying, ok? Lembra que as much as in obeying, ó, a pronúncia in obeying, mas a gente junta aqui, tá? Porque é consoante e vogal. Então vamos lá, ó. As much as sempre significa tanto quanto, tá bom? As much as, esse aqui, ó, as much as é sempre tanto quanto, tá? Próximo, to obey is better than sacrifice. Ó, obedecer é melhor do que o sacrifício. Better than, gente, ó, better than é um comparativo que sempre significa melhor do que. Então, than é do que, esse T-H-A-N, tá? E better, melhor. Então, better than é sempre melhor do que, comparando. Fechado? Então é isso. Agora a gente vai treinar e você vai ver que ficou bem mais fácil para você entender esse versículo em inglês. Vamos lá. 1 Samuel, 1 Samuel 15:22. Vamos lá. Samuel 15:22. But Samuel replied. Mas Samuel replicou. A gente vem aqui, ó, por exemplo, ó, você pode vir, tá lá no, ó, replied, respondeu. Aí, ó, você vai lá no vocabulary e nas anotações, tá bom? Ó? Então, Samuel respondeu: Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice? O Senhor se deleita em ofertas queimadas e sacrifícios as much as, tanto quanto em obeying the Lord, em obedecer o Senhor? To obey, obedecer, is better than, é melhor do que, sacrifice, sacrifício. And to heed, e preservar, guardar, is better than the fat and rams, tá? Então, e preservar essa obediência ali é melhor do que a gordura e os carneiros, tá? Então, olha, ó, o versículo em português, vamos lá. O importante é o seguinte, tem versão, né? O versículo em português está traduzido da seguinte maneira, ó. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, tá? Então, aqui o rei, por exemplo, é submissão nesse caso, ok? Fechado? Então, eu quero que você treine da seguinte maneira.
É, 5 passos, tá? 5 passos. Então, ó, leia o texto consultando o vocabulário e as anotações. Faça isso umas 3 vezes ou até entender. 2. Leia o texto até não precisar consultar mais. Quando você não precisar mais consultar, leia mais 3 vezes. Você escutou o barulho ali? Às vezes o Google, aqueles Google do celular, sabe? Google, ele fala sozinho. Fala, nossa, é um fantasma? Não, é o Google. Então vamos lá. Então, leia o texto consultando o vocabulário 3 vezes. Faça isso. Vai lá, consulta, igual a gente fez aqui. É, vê lá, entende, consulta o vocabulário, consulta as anotações. Depois que você fez isso, ó, você vai ler até não precisar mais consultar, tá? Não precisou mais consultar, lê mais 3 vezes. Depois, escute o áudio em inglês, tá? Você vai lá, escute um áudio em inglês, tem no conteúdo completo. No conteúdo completo tem o áudio do versículo em inglês. 4. Comece a pronunciar o texto. 5. Pronuncie sem auxílio do áudio, tá bom? Então é isso. Então por hoje é só. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário e compartilhasse com o seu amigo. Fechado? Então é isso. Fica com Deus. Muito obrigado. Bye bye.